Essa é a análise individual dos jogadores de Red Bull 2, Fluminense 1. Jogo disputado lá no Nabi Abichedi, estádio do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora fazer essa análise individual. Começando por Muriel, o goleiro do Fluminense, que falhou no primeiro gol. Eu sei que trocar goleiro é muito difícil, eu sei que não é algo simples, eu sei que ele é um dos líderes do elenco, né? Que aí você pode olhar como a importância de ser uma liderança, você pode olhar como a não importância de ser um dos intocáveis, mas talvez, eu acho que às vezes a gente precisa apostar em algumas coisas. E Marcos Felipe foi muito bem no final do ano passado, no início desse ano. E assim, tudo bem, é uma falha de Muriel, mas é uma falha que acontece constantemente. Ele diversas vezes ele não encaixa a bola, ele segura em dois tempos. E isso uma hora ia dar merda e deu. Aquela bola ali claramente era para ele socar pra frente, socar pra longe, não era nem para tentar encaixar. Ele tentou em dois tempos e tomou o gol. Fez uma boa defesa no segundo tempo, mas é sempre um drama com os pés e tá sempre como amigo do azar, né? Então, assim, a gente pode, mantendo o Muriel, vai ter ali uma boa relação, fez um bom jogo na estreia contra o Grêmio e tal, mas vamos ser sinceros, né? A gente vai tomar mais uns 2 ou 3 ou 4 gols ainda assim durante o campeonato. Passando para a lateral direita, Igor Julião. Muito mal, mais uma vez. Não muito mal assim, né? Mas foi muito mal, é fato, né? Não foi péssimo, pior em campo, mas é difícil achar até um pior em campo dentro desse Fluminense. Julião, mais uma vez, tentando ser usado para chegar na frente, ele não chega na frente com a mesma qualidade que chega o Gilberto. E Julião vai entregar isso daí, é exatamente isso daí que ele vai entregar o Brasileirão inteiro. O Fluminense tem outras opções? Tem. Por exemplo, hoje, para mim, o tal do Daniel Lima deveria ser um jogador testado. Se ele estava à frente de todo mundo lá naquele jogo contra o Botafogo, ele deveria ser testado no time principal. O que me incomoda é que não são feitos testes. O Fluminense não estava preparado para perder Gilberto. E agora, se a gente colocar Calegari, por exemplo, a gente vai ter o mesmo problema de Julião, talvez num nível menor, mas o mesmo problema, que é um lateral defensivo para fazer uma função ofensiva. Calegari é volante, não vamos esquecer disso. Ele não é o ponta, o lateral ponta que chega no fundo. Ele é o volante. Então a gente tem um problema, talvez esse Daniel Lima renda um pouco melhor, mas o que me incomoda é a falta de testes. Tudo bem, tá sem tempo para treinar, viajando direto para outros lugares, etc. Ok, mas precisa ser um pouquinho ousado, né? Porque do jeito que tá, se não for ousado, vai brigar pelo rebaixamento. Se for usado, pode ser rebaixado ou pode alcançar voos maiores. Na zaga, a dupla Nino e Digão. Nino e Lucas Claro, perdão. Nino e Lucas Claro. Mais uma vez, uma partida. Um primeiro tempo decente, zero culpa ali no gol, né? Não vi tanta culpa no gol, porque ninguém esperava que o Muriel soltasse aquela bola. Até pensei, deram mole de não acompanhar o jogador do Red Bull. Mas não, ninguém esperava que o Muriel soltasse aquela bola. E depois, no resto, uma atuação segura. O gol surge de uma falha muito maior do sistema que vem à frente do que provavelmente dos zagueiros. Muitas rebatidas. Nino teve a falha, de fato, na hora do gol. Ele bota a mão na bola, foi salvo pelo impedimento. Mas uma atuação segura. O menor dos nossos problemas nesse momento é a zaga. É uma zaga condizente com o que a gente quer conseguir no campeonato. E as atuações mostram isso. São 4 jogos e atuações que, se você somar e todas as notas que eu dei e dividir por 8, né, que seriam as atuações, vai dar uma nota na média do que a gente quer conseguir no campeonato, que é brigar pelo 7º, 8º lugar no Brasileirão, né? Na lateral esquerda, Egídio. Mais uma partida tenebrosa e que mostra que tem dificuldades atrás. O segundo gol sai de um erro dele junto com o Dodi. E na frente também, com a quantidade de oportunidades perdidas quando se vai ao fundo. Problemas de cruzamento, enfim. E aí a gente tem um ponto aí, né, sobre isso. Quando a gente faz análise de Julião e faz análise de Egídio, a gente vê que o setor hoje, que talvez seja um dos maiores destaques dos times, que seja mais importante, o Fluminense tem nada. O Fluminense tem péssimas atuações, que experimenta fazer o que eu falei em relação à zaga e fazer em relação às laterais. De somar e dividir por 8, né? No caso, somar as notas dos laterais nas 4 partidas e dividir por 8. São péssimos. Então, isso estoura na zaga, estoura no time também, que não consegue criar direito, sempre na dependência dos meio-campistas e pontas. No meio de campo, por exemplo, a gente tem como primeiro volante Yuri. Eu vou repetir essa frase o quanto for aqui. Isso aí é Yuri. Não vai passar muito disso.
Não vai ser muito pior do que o que foi ontem, mas também não vai ser muito melhor do que foi, sei lá, na partida contra o Palmeiras, não lembro exatamente qual foi a melhor dele. É um jogador que bate muito, ficou um tempo inteiro para ser expulso e, sei lá, por uma conjunção de fatores não foi, e que a gente vai sempre passar esse medo. Isso é fato, vai sempre passar o medo de Yuri ser expulso com ele jogando. O que me deixa um pouquinho mais tranquilo é que Yuri, pelo menos, não é titular, né? O titular ali naquela posição é o Hudson. Mas é fato que a saída de bola com ele ontem, tocando a bola, é muito ruim. E ainda mais para um time igual o Red Bull, que é um time bem treinado e que faz marcação alta, é um drama você ter Muriel, Julião, Egídio e Yuri, tudo saindo com bola no pé. Isso é um drama. Avançando um pouco mais, na verdade chegando ali naquela linha de meio de campo, a gente tem Dodi. Fazia uma atuação ok, mais uma vez, uma atuação acima do que a gente esperava dele no ano passado, fazendo sempre aquela transição, era o cara que saía jogando, etc, etc, forte ali na marcação, enfim, mas também nada de espetacular, mas entrega o segundo gol, isso é fato. Sempre, às vezes, num jogo desse, tentar um chutão na frente para um velocista, já que o Fluminense já estava com o Luiz Henrique em campo, era mais efetivo do que ele e Egídio na bola, ele rouba a bola e ele não olha, ele tenta dar o tapa na frente para sair jogando sem olhar e acaba perdendo a bola, e Yuri estava lá na casa do cacete também, enfim, e gera o segundo gol do Red Bull. Um erro que, assim, destrói a atuação dele, na análise total não, mas é óbvio que foi crucial, né? Não adianta o goleiro pegar 17 pênaltis e frangar no último gol e ser 1-0 pro adversário. Ele foi decisivo no resultado, não é o mal culpado, mas foi decisivo no resultado. Mas assim, também dos problemas o menor nesse jogo, né? Ele teve um erro individual que aconteceu, mas o nível da atuação foi um nível interessante. Michel Araújo, para mim, o melhor em campo do Fluminense. Quis muito o jogo, tanto defensivamente, ontem ele estava no gás mesmo. E tanto defensivamente, como eu falei, mas tendo mais liberdade para avançar pela direita. Você olha o mapa de calor dele, comparando os outros jogos que ele jogou com os jogos atuais, ele está muito mais ofensivo, sempre pela direita, com uma qualidade boa de passos. Fez o gol contra o Inter, não valeu, e dessa vez ele deu um bom chute ali dentro quase da pequena área, e o goleiro eu ia falar Atlético Mineiro, que ele era do Atlético, né? O goleiro do Red Bull fez uma defesaça. Então assim, muito bem não, bem, porque pareceu muito bem, porque o time todo foi muito mal. Mas bem, tecnicamente, gostei de Michel Araújo. E eu sempre falei aqui que eu queria ver mais dele, né? Eu queria ter calma para ir vendo em que posição que ele ia render e etc. E tá aí, essa é a calma. Senão ele poderia ter sido queimado, como alguns outros jogadores foram, e que agora vão ter mais dificuldade para conseguir confiança. Gostei da atuação dele, para mim o melhor em campo. Mais à frente a gente tem Nenê. Na verdade quase na mesma linha, né? Mas mais pelo meio. Centralizado. O Fluminense conseguiu tirar dele o que ele pode entregar de melhor, que é uma ótima finalização. O Nenê é um ótimo finalizador e você pode pegar vídeo de janeiro ou vídeo de agosto, você vai ter a mesma coisa comigo falando. Ele tem que jogar mais pelo meio e mais perto do gol, porque ele é um bom finalizador e com 1 minuto de jogo ele mostrou isso. Fez o gol, se ele entregar o que ele entregou nesse jogo, pra mim tá ótimo, porque se ele entregar um gol em todos os jogos, tá show. É fato que cansou, mas acho que o Odair merece o mérito dessa vez por ter substituído no tempo certo, não ter deixado ele morrendo em campo com cansaço, né? Mas já vinha bem mal ali, desde os 40, 35 do primeiro tempo, ele já tinha caído o rendimento e no segundo tempo era fato que já era -1 em campo. Mas você vai ver que depois a gente acabou continuando com -1, porque no ataque a gente tem Marcos Paulo. Péssima atuação. Eu estou realmente em dúvida ainda se ele é o pior em campo, porque ele não teve tempo, né, de mostrar tanta coisa, mas se não for o pior, é um dos piores em campo. A galera pede para falar a nota aqui, né, falar ao invés de só colocar a nota na tela, mas é que às vezes nem eu mesmo, nesse momento, eu sei as notas que eu vou dar. Enquanto eu estou editando, eu percebo ali a minha análise e escolho as notas, tá? Por isso que eu não falo. Mas o importante é a análise, não é a nota não, só deixando claro, tá? Péssima partida de Marcos Paulo, mais uma vez, óbvio, eu sempre falo, eu sempre olho pro lado de cá, não sei porquê, ele tá com a coleira ali na ponta, mas rendendo nada, nada. Ele inicia a jogada do gol e só, perdeu muitas bolas, não sei, e assim, tanto ele quanto um jogador que eu vou falar pela frente sofrem da síndrome do não Gilberto, porque Gilberto errava, mas ele ficava puto com o erro dele, e ele esbravejava e reclamava e tal, você via que ele estava indignado com o erro. Tanto o Marcos Paulo quanto o nosso camisa 10, que eu vou falar mais pra frente,
O que mais prejudica a avaliação deles com relação à torcida e que mais me incomoda também nisso é que eles parecem não sentir que estão jogando mal. E aí, na verdade, isso me dá a impressão do inverso. Me parece que sente tanto que está jogando mal que não consegue reagir. Isso é um problema que às vezes está aqui dentro. Uma péssima atuação. Eu costumo brincar que sempre existe um jogador que é cemitério de jogadas e ele foi o cemitério de jogadas do Fluminense nessa partida, infelizmente. Centroavante, Evanilson. Beleza, Evanilson tem a sua importância, de fato é um jogador que está destruindo, jogando muito, mas dessa vez ele foi mal. Não tem muita outra coisa para poder falar, né? Ele perde um gol dentro da pequena área que o centroavante não pode perder. Ah, Gabriel, mas o goleiro do Atlético foi bem, o goleiro do Red Bull foi bem. Foi, mas ali o centroavante não pode perder, dentro da pequena área, aquele gol. Não foi mal, né? Porque dentro do escopo do time ele até vai ok. Mas ele foi mal comparando com as últimas atuações dele. Achei menos participativo ali do jogo, apesar de sempre ter dado combate. E é aquele negócio, né? Você tá vendo a nota dele aqui embaixo. O Evanilson, quando vai mal, ele ganha 5,5, 5, 6. Esse é o negócio, né? Quando a gente tem um jogador que tá em alto nível, numa boa fase, acontece esse tipo de coisa. Pelos reservas eu vou passar um pouco mais rápido, né? Vou de trás para frente. O último a entrar, Caio Paulista, sem nota, entrou. Até entendi a entrada dele ali, no caso de Odair, para botar um jogador forte, né, no ataque. Falei mais disso lá na análise pocket, para ter um jogador forte para lançar a bola na área. Mas aí ele tira o cara que ia criar as jogadas que poderiam gerar bola na área, mas fica sem nota, praticamente não participou do jogo, assim como o Fernando Pacheco, que também entrou ali com 39 minutos, participou pouco, mas ele vai ficar sem nota, mas se tivesse que receber nota, seria uma nota baixa, porque ele enterrou 2 jogadas do Fluminense. Alguém tem que ensinar o Fernando Pacheco, que no controle aqui, ó, ele pode apertar, soltar o R1 na verdade, e voltar. Porque ele só fica aquele R1 travado para quem joga videogame, né? E ele não só vai para a linha de fundo, sempre para a linha de fundo. Fica manjado, mas fica sem nota pela falta de tempo. A outra substituição, eu vou pular essa, né? Foram essas duas, eu vou pular uma aqui para poder falar de Luiz Henrique, que entrou no intervalo e jogou o segundo tempo todo. Entrou com muita personalidade, mas eu não sei se cansou, mas acho que com 15 minutos, com 20 minutos ele sumiu do jogo. Sumiu, desapareceu e eu fui rever ele no jogo lá no final. Mostrou que tem qualidade, fez boas jogadas, entrou como ponta, entrando bem, fez uma boa diferença, fez bons 15, 20 minutos. Não sei se ainda é adaptação, é um jogador que demorou um pouco mais para maturar, né? Ele é da geração de Marcos Paulo e João Pedro, mas demorou um pouquinho mais. Enfim, vamos saber, mas gostei de 20 minutos, os outros 25 ele sumiu. Então fica essa média aí, né? E para fechar, Paulo Henrique Ganso, o nosso camisa 10, como eu falei. Já fiz comentário dele lá falando sobre Marcos Paulo, o problema do erro, né, dele. E é fato, assim, quando você olha o jogo, você vê Ganso com a bola dominada e quando ele dá um passe, você fala, mas meu amigo, esse cara é craque. Olha a facilidade que ele dá um passe entre 2 jogadores e tal. Mas só isso. E quando você olha o resto inteiro, ele entrou com a disposição, dando carrinho, até fez ali, os primeiros 5 minutos de Ganso, acho que 8 minutos, se você rever o jogo, ele até vai bem, porque ele entra, ele faz 3 desarmes seguidos, 2 roubadas de bola, né, 3 desarmes, que uma bola vai pro Red Bull, e 8 minutos até bem, só que depois ele morre no jogo. Ele consegue dar um drible puxando para a direita, bem perto do gol, que ele poderia ter tentado dar um chute, ele prefere cavar o pênalti, ele erra passes bobos na entrada da área e, assim, destruiu completamente a atuação dele e, pra mim, é o quem rivaliza com o Marcos Paulo como pior em campo. Talvez o Marcos Paulo por ter jogado mais tempo, mas Ganso, assim, ele fez 5 minutos... E quando eu falo 5, 8 minutos bons, não quer dizer que ele foi bem, que quase fez... Não, quer dizer que ele foi regular. É o que eu sempre falo, a minha análise aqui não é baseada em salário que o jogador recebe, né? Senão o Wellington Silva receberia notas baixíssimas sempre. Mas Ganso hoje está jogando, né, o futebol que ele está jogando nesse ano é péssimo, independente do salário que ele estivesse recebendo. No ano passado eu falava, não, o Ganso está jogando um futebol ok, o problema é que ele recebe muito alto e não está condizendo. Nesse ano, o futebol dele não é nem para estar no Fluminense. E isso é um perigo, porque ele seria o reserva ideal para Nenê. Ou nesse momento o titular ideal, ele Nenê vindo do banco, enfim, seja lá qual a alternativa que você quiser. Sobre o Odair, já comentei muito na análise pocket, então vou me abster um pouco de falar aqui. Como eu falei, gostei dele ter mudado a formação, né, botado as 2 linhas de 4, um 4-2-3-1, né? Gostei dessa mudança dele,
Mas, e assim, vou ser sincero, eu saio um pouco mais esperançoso desse jogo pro futuro do campeonato do que da vitória contra o Internacional. Mas aí, se quer entender melhor isso, vai lá assistir a Análise Pocket. Ou ouvir um podcast, que o link tá aqui na descrição. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.